Lei Complementar número 395, de 31 de julho de 2001 dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Das funções institucionais e da competência. Capítulo 1º. Das funções institucionais. Artigo 1º. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à justiça e à administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira na forma do artigo 132 da Constituição Federal, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações, privativas dos procuradores do Distrito Federal. Artigo 2º. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal. Parágrafo único. Integram o sistema jurídico do Distrito Federal as assessorias jurídico-legislativas e os serviços jurídicos dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Distrito Federal. Artigo 3º. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada, para todos os efeitos, às secretarias de Estado e seu titular tem as prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. Capítulo 2º. Da competência. Artigo 4º. Compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, inciso 1º, representar o Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas em juízo ou fora dele, inciso 2º, prestar consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações. Inciso 3º. Exercer o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo. Inciso 4º. Representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e de Recursos Fiscais. Inciso 5º. Zelar pelo cumprimento, na administração pública direta e indireta, das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 6º. Representar sobre as providências de ordem jurídica, sempre que o interesse público exigir. Inciso 7º. Revogado. 8º. Inscrever a dívida ativa tributária e não tributária, em data a ser definida pelo Poder Executivo. 9º. Promover a abertura de inventário, quando os interessados não atenderem aos prazos legais para esse fim. 10. Atuar nos inventários, adjudicações e arrolamentos, quanto à prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Inciso 11. Revogado. 12. Examinar previamente editais de licitações de interesse do Distrito Federal. 13. Elaborar ou examinar anteprojetos de leis de iniciativa do Poder Executivo e minutas de decretos, bem como analisar os projetos de lei do Poder Legislativo, com vistas à sanção ou veto do governador do Distrito Federal. Inciso 14. Promover a unificação da jurisprudência administrativa e a padronização de minutas de editais de licitação, editais de natureza de chamamento público, contratos, convênios, termos de ajustes, termos de colaboração e de fomento, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Inciso 15. Exarar atos e estabelecer normas para a organização do sistema jurídico do Distrito Federal. 16. Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nas leis e atos normativos aplicáveis nos atos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Inciso 17. Prestar orientação jurídico-normativa para a administração direta e indireta do Distrito Federal. Inciso 18. Encaminhar as informações que devam ser prestadas em mandados de segurança impetrados contra atos do governador, de secretários de Estado e de outros agentes do poder público do Distrito Federal, desde que remetidas tempestivamente.
Inciso 19. Elaborar ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade relativas a leis, decretos e demais atos administrativos, a requerimento de autoridade competente. Inciso 20. Propor ações civis públicas para a tutela do patrimônio público e social, do meio ambiente e interesses difusos e coletivos, assim como a habilitação do Distrito Federal como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações. Inciso 21. Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a administração do Distrito Federal. Inciso 22. Propor às autoridades competentes a declaração de nulidade de seus atos administrativos. Inciso 23. Receber denúncias acerca de atos de improbidade praticados no âmbito da administração pública do Distrito Federal, adotando as providências pertinentes para a apuração dos fatos. Inciso 24. Efetuar, desde que manifestado o interesse, a defesa do governador, secretário de Estado e de ex-ocupantes desses cargos em processos judiciais propostos em virtude de atos praticados no exercício da respectiva função e que tenham seguido orientação prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 25. Avocar a defesa de entidade da administração indireta, quando julgar conveniente ou quando determinado pelo governador. Inciso 26. Promover a representação do Distrito Federal nas Assembleias Gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais o Distrito Federal tenha participação ou interesse. Inciso 27. Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de sequestro de bens. Inciso 28. Disciplinar, por ato normativo próprio, os procedimentos para o exercício da atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações. Título 2º. Dos órgãos e da competência. Capítulo 1º. Dos órgãos. Artigo 5º. Para o exercício de suas competências, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem a seguinte estrutura organizacional básica. Artigo alterado, pelo a Lei Complementar 942 de 5 de abril de 2018, inciso 1º órgãos de decisão colegiada, inciso 2º órgãos de direção superior, inciso 3º órgãos de assessoramento superior, inciso 4º órgãos de apoio estratégico, 5º órgãos executivos do sistema jurídico do Distrito Federal. Sexto, órgãos de apoio técnico e operacional. Sétimo, órgãos administrativos. Parágrafo 1º. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal será chefiada pelo Procurador-Geral. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral será escolhido dentre os procuradores do Distrito Federal em atividade, observado o disposto nos artigos 60, inciso 20, e 100, inciso 13, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral do Distrito Federal é substituído, em suas ausências e impedimentos eventuais, por um dos Procuradores-Gerais adjuntos, na forma definida em portaria. Parágrafo 4º. A estrutura interna e as competências dos órgãos mencionados nos incisos do caput são definidas por decreto. Capítulo 2º. Da competência. Seção 1ª. Do Procurador-Geral. Artigo 6º. Ao Procurador-Geral do Distrito Federal cabe o desempenho das seguintes atribuições. Inciso 1º. Baixar normas sobre matéria jurídica de sua competência, propor e elaborar minutas e anteprojetos de normas de interesse da Procuradoria-Geral e do Distrito Federal. Inciso 2º. Transigir, desistir, confessar e deixar de recorrer em juízo ou fora dele. Inciso 3º. Receber citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais endereçadas ao Distrito Federal ou a qualquer de suas autarquias ou fundações ou delegar essa atribuição aos titulares dos órgãos a eles subordinados. Inciso 4º. Emitir, aprovar ou editar parecer sobre matéria de interesse do Distrito Federal. Inciso 5º. Baixar os atos necessários ao funcionamento da Procuradoria-Geral. Inciso 6º. Encaminhar aos órgãos de execução os processos administrativos para elaboração de pareceres ou adoção de outras providências, e os expedientes para a propositura ou defesa de ações e feitos. Inciso 7º. Avocar processos para emitir parecer.
Oitavo, avocar a defesa de entidade de administração indireta, quando julgar conveniente. Nono, prestar orientação jurídica ao governador do Distrito Federal e secretários de Estado nos assuntos de competência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 10. Orientar ou avocar a representação do Distrito Federal em juízo, nos casos que julgar conveniente fazê-lo, bem como determinar que os titulares dos órgãos de execução o façam. 11. Coordenar todas as atividades do sistema jurídico do Distrito Federal. 12. Representar o Distrito Federal nas Assembleias Gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais a unidade federada tenha participação ou interesse. 13. Indicar nomes para o preenchimento de cargos de direção e assessoramento superior ou funções comissionadas. 14. Designar e dispensar substitutos eventuais de ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior ou funções em comissão na Procuradoria-Geral. 15. Indicar ou nomear peritos. 16. Indicar procurador ou bacharel em direito para o preenchimento de cargo de direção dos órgãos jurídicos das entidades da administração indireta, e também os advogados a serem contratados. Inciso 17. Baixar atos e normas para a implantação e manutenção do sistema jurídico do Distrito Federal. Inciso 18. Lotar, remover e designar o local de exercício de procuradores do Distrito Federal. Inciso 19. Requisitar pessoal. Inciso 20. Autorizar viagens a serviço. Inciso 21. Dispensar da assinatura de servidores que, comprovadamente, participarem de congresso de interesse da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 22. Delegar competências e atribuições. Inciso 23. Instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares e designar as respectivas comissões. Inciso 24. Autorizar despesas e dispensar licitações nos casos previstos na legislação. Inciso 25. Indicar nomes para serem agraciados com medalha de mérito. Inciso 26. Propor alterações estruturais e de competência das entidades da administração indireta do Distrito Federal, bem como propor a respectiva criação, ouvida a Secretaria de Governo. Inciso 27. Referendar decretos relacionados com assuntos pertinentes à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 28. Promover a participação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal na constituição das comissões de organização e exame para ingresso no quadro de procuradores do Distrito Federal ou de advogados e de funções congêneres da tabela de empregos da administração indireta ou dos órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal. Inciso 29. Dirigir, coordenar e controlar a execução das competências específicas e genéricas do Gabinete do Procurador-Geral e do Departamento de Administração Geral. Inciso 30. Aprovar a seleção de candidatos a estágios na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 31. Aplicar penalidades disciplinares a procuradores do Distrito Federal e servidores da Procuradoria-Geral, ressalvados os casos de competência do governador do Distrito Federal. Inciso 32. Elogiar procuradores do Distrito Federal e servidores. Inciso 33. Representar o Distrito Federal judicialmente e nos casos em que houver delegação expressa, extrajudicialmente. Inciso 34. Celebrar contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos nos assuntos de sua competência e quando lhe for legalmente atribuída competência específica. Inciso 35. Exercer os atos próprios de administração da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 36. Propor ao governador do Distrito Federal a outorga de efeito normativo a parecer exarado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e velar pelo respectivo cumprimento pela administração pública do Distrito Federal. Inciso 37. Propor ao governador do Distrito Federal a declaração de nulidade ou a revogação de atos da administração pública. Inciso 38. Propor ao governador do Distrito Federal a arguição ou a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo distrital em face da lei orgânica do Distrito Federal ou da Constituição Federal. 39. Presidir o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 40. Encaminhar ao governador do Distrito Federal lista tríplice para fins de promoção por merecimento de procuradores do Distrito Federal.
Inciso 41. Dirimir conflito positivo ou negativo de atribuições entre órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 42. Requisitar, com prioridade, dos órgãos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal apoio, inclusive policial, documentos, pareceres, informações, diligências e fornecimento de pessoal para assistência técnica específica às atividades da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e dos procuradores. Inciso 43. Indicar procurador do Distrito Federal ou representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para integrar órgãos de deliberação coletiva e realizar trabalhos especializados fora da repartição. Inciso 44. Sustar o gozo de férias ou de licença especial, salvo os casos de afastamento por motivo de saúde, de procurador do Distrito Federal, por excepcional necessidade e interesse do serviço, postergando para data oportuna. Inciso 45. Exercer os atos em geral de atribuição da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ressalvadas as competências de outros órgãos. Inciso 46. Autorizar o ajuizamento de ações contra os demais entes da Federação ou entes públicos. Inciso 47. Editar normas complementares necessárias à sistematização e à padronização de minutas de editais de licitação, editais de natureza de chamamento público, contratos, convênios, termos de ajustes, termos de colaboração e de fomento, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Inciso 48. Regulamentar os procedimentos para o exercício da atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações. Parágrafo único. A utilização de minutas padronizadas, conforme disposto no inciso chove, depende de verificação de adequação jurídico-formal, ressalvada a possibilidade de emissão de parecer em caso de dúvida jurídica específica. Seção 2ª. Da Corregedoria. Artigo 7º. Nos termos do parágrafo único do artigo 132 da Constituição Federal, fica criada a Corregedoria na estrutura da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, competindo-lhe: Inciso 1. Exercer as atividades próprias de órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta de integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Inciso 2. Receber representações e denúncias contra integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Inciso 3. Ofertar relatório circunstanciado em processo de avaliação de desempenho de integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Inciso 4. Instaurar procedimento de apuração sumária de irregularidades atribuídas a integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Inciso 5. Propor ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauração de sindicância para apurar irregularidades atribuídas a integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Inciso 6. Acompanhar o estágio probatório e oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para a efetivação no cargo de procurador do Distrito Federal. Inciso 7. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas pelo Procurador-Geral. 8º. Encaminhar à deliberação do Conselho Superior os assuntos decorrentes das atividades de correições realizadas internamente e nos demais órgãos e entidades integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal. 9. Oficiar ao Conselho Superior pela instauração de processo administrativo disciplinar contra integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, os dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal deverão comunicar à Corregedoria a ocorrência de infração às leis, regulamentos internos, irregularidades verificadas na execução dos serviços e infrações disciplinares e penais, logo do conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, as comunicações endereçadas à Corregedoria deverão ser instruídas com as peças que comprovem o fato ou o procedimento administrativo no qual se verificou a infração disciplinar ou a irregularidade do serviço.
Parágrafo 3º. Recebida a comunicação, a Corregedoria instaurará procedimento de apuração sumária ou então proporá ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauração de sindicância. Parágrafo 4º. As denúncias contra procuradores do Distrito Federal só serão recebidas se contiverem a identificação e o endereço do denunciante e forem formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo anterior, havendo dúvida sobre a autenticidade da denúncia, o denunciante será intimado pelo procurador-corregedor para comparecer pessoalmente e confirmar o teor da denúncia. Parágrafo 6º. As denúncias verbais serão reduzidas a termo perante o procurador-corregedor, obedecendo os requisitos do parágrafo 4º deste artigo. Artigo 8º. A Corregedoria será chefiada pelo Procurador-Corregedor, nomeado pelo Governador do Distrito Federal, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Procurador-Corregedor será escolhido dentre os integrantes da carreira de Procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos 5 anos de exercício. Parágrafo 2º. O Procurador-Corregedor terá mandato de 2 anos, permitida a recondução por um único período. Artigo 9º. Compete ao Procurador-Corregedor: inciso 1º. Realizar, de ofício, ou por determinação do Conselho Superior ou do Procurador-Geral, apuração sumária, apresentando o respectivo relatório. Inciso 2º. Propor ao Conselho Superior a instauração de processo administrativo disciplinar contra integrante da carreira de Procurador do Distrito Federal. Inciso 3º. Acompanhar o estágio probatório e oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para efetivação no cargo de Procurador do Distrito Federal. Inciso 4º. Oficiar ao Conselho Superior pela exoneração de Procurador do Distrito Federal julgado inapto no estágio probatório. Inciso 5º. Representar ao Conselho Superior e ao Procurador-Geral para as medidas necessárias ao desempenho de suas atribuições, a racionalização e eficiência dos serviços e aquelas reclamadas pelo interesse público. Inciso 6º. Oficiar ao Conselho Superior ou ao Procurador-Geral para representação ao Ministério Público contra Procurador do Distrito Federal, por prática de ilícito penal ou ato de improbidade administrativa. Inciso 7º. Propor ao Procurador-Geral a edição de atos normativos visando ao aprimoramento dos serviços da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 8º. Apontar ao Procurador-Geral as necessidades de pessoal ou material nos serviços afetos. 9º. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas. 10. Participar das reuniões especiais do Conselho Superior, realizadas para tratar de assuntos disciplinares, sem direito a voto. 11. Prestar auxílio ao Procurador-Geral e aos dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal na execução das medidas que objetivem o melhoramento e a regularidade das atividades e serviços. 12. Instaurar e realizar correições nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais órgãos e entidades que compõem o sistema jurídico distrital. 13. Submeter ao Conselho Superior relatório sobre avaliação periódica de desempenho dos procuradores do Distrito Federal, procedida nas unidades da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 14. Submeter ao Conselho Superior parecer em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. 15. Requisitar de qualquer autoridade ou servidor da administração pública do Distrito Federal certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao desempenho de suas funções, observados os prazos legais e regimentais aplicáveis. Parágrafo 1º. O Procurador-Corregedor promoverá correições nos órgãos de execução e demais órgãos jurídicos referidos no inciso 12 deste artigo, com a participação dos respectivos dirigentes, mediante comunicação com antecedência mínima de 15 dias. Parágrafo 2º. Os dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e os demais referidos no inciso 12 deste artigo deverão prestar auxílio ao Procurador-Corregedor, informando sobre o funcionamento e regularidade dos serviços desenvolvidos.
Parágrafo 3º. O procurador-corregedor poderá, a qualquer tempo, requisitar dos dirigentes dos órgãos mencionados no inciso 12 deste artigo autos de procedimentos para exame, mediante comunicação com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 4º. O procurador-corregedor manterá o sigilo necessário à elucidação dos fatos e à preservação da honra e da imagem dos investigados, respondendo civil, penal e administrativamente pelos abusos e excessos que cometer. Seção 3ª. Do Conselho Superior. Artigo 10. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal compõe-se do Procurador-Geral, que o preside. Inciso 1º. De 5 membros titulares e 5 suplentes escolhidos pelo Procurador-Geral dentre os ocupantes de cargos em comissão ou de natureza especial privativos de membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e de Procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2 de setembro de 2016, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Inciso 2º. De 5 membros titulares e 5 suplentes eleitos em escrutínio secreto dentre os membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e de Procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2016, para mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º. A ordem da suplência é definida pelo Procurador-Geral, quanto aos membros escolhidos por ele, ou pela quantidade de votos obtidos, quanto aos membros eleitos. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Superior encerra-se pelo decurso do prazo do mandato, caso não haja recondução ou reeleição, ou pela renúncia. Parágrafo 3º. Encerrando-se o mandato, por qualquer motivo, antes do decurso do prazo, é titularizado, para completar o período do seu antecessor, ou suplente que tiver obtido a maior votação, no caso dos membros eleitos, ou que for designado pelo Procurador-Geral, no caso dos membros escolhidos por ele. Parágrafo 4º. A eleição é realizada pela Associação dos Procuradores do Distrito Federal, observadas as regras e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Superior. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Superior recebem o título de conselheiros titulares ou conselheiros suplentes, conforme o caso. Parágrafo 6º. Nos impedimentos e nas ausências do Procurador-Geral do Distrito Federal, a presidência do Conselho é exercida, sucessivamente, por Procurador-Geral Adjunto ou, na ausência ou impedimento deste, pelo conselheiro mais antigo na carreira. Parágrafo 7º. Nos impedimentos e nas ausências dos conselheiros titulares, são chamados à substituição, para a formação do quórum, os conselheiros suplentes. Artigo 11. Compete ao Conselho Superior. Inciso 1º. Elaborar listas tríplices de procuradores do Distrito Federal para fins de promoção por merecimento, a ser submetidas ao governador do Distrito Federal pelo Procurador-Geral. Inciso 2º. Propor ao Procurador-Geral ou ao Procurador-Corregedor as medidas relativas à conduta funcional dos procuradores do Distrito Federal. Inciso 3º. Autorizar e determinar a instauração de processos administrativos disciplinares contra procuradores do Distrito Federal. Inciso 4º. Julgar os processos administrativos disciplinares instaurados contra procuradores do Distrito Federal e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos de competência do governador do Distrito Federal. Inciso 5º. Deliberar sobre a exoneração de procurador do Distrito Federal julgado inapto no estágio probatório, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral para efetivação junto ao governador do Distrito Federal. Inciso 6º. Julgar os processos de avaliação periódica de desempenho de integrante estável da carreira de procurador do Distrito Federal e deliberar sobre a respectiva exoneração. Inciso 7º. Autorizar a representação contra procurador do Distrito Federal por prática de ilícito penal ou de improbidade administrativa. 8º. Determinar a instauração de apuração sumária e sindicância contra procurador do Distrito Federal, independentemente de iniciativa de outras autoridades. 9º. Encaminhar ao Procurador-Geral do Distrito Federal deliberação adotada em julgamento de processo administrativo disciplinar contra procurador do Distrito Federal para aplicação de penalidade ou arquivamento por absolvição. 10. Exercer poder normativo para elaborar e aprovar a. Seu regimento interno.
B. As normas e instruções para o concurso para ingresso na carreira. C. Os critérios para a distribuição de apurações sumárias, sindicâncias e processos administrativos disciplinares e outros feitos de sua atribuição regimental, respeitadas as competências do Procurador-Geral, do Procurador-Geral Adjunto, do Procurador-Corregedor e dos titulares dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. D. As normas sobre procedimentos em matéria de sua competência. 11. Deliberar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Procurador-Geral. 12. Determinar a instauração de sindicâncias, apurações sumárias e correições e apreciar os relatórios correspondentes. 13. Julgar os pedidos de revisão de processo administrativo disciplinar em que haja proferido decisão. 14. Opinar nos processos de revisão de processo administrativo disciplinar originariamente julgados pelo governador do Distrito Federal. 15. Encaminhar ao governador do Distrito Federal recurso administrativo contra julgamentos proferidos em processos administrativos disciplinares e pedidos de revisão e nos feitos em que cabível. 16. Determinar o afastamento preventivo, sem prejuízo dos vencimentos, de procurador do Distrito Federal acusado ou indiciado em processo administrativo disciplinar e o retorno às funções. Inciso 17. Indicar os membros da Comissão de Processo Administrativo disciplinar em que é acusado o procurador do Distrito Federal. Inciso 18. Elaborar lista de antiguidade dos procuradores do Distrito Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 19. Indicar procurador do Distrito Federal ao governador do Distrito Federal para promoção por antiguidade. Inciso 20. Opinar sobre os pedidos de reversão de procurador do Distrito Federal. Inciso 21. Propor ao Procurador-Geral a elaboração ou reexame de súmulas para uniformização de jurisprudência administrativa do Distrito Federal. Inciso 22. Convocar Procurador do Distrito Federal para prestar esclarecimento sobre fato determinado ou assuntos de interesse da instituição. Inciso 23. Determinar a realização de diligências e atos de coleta de prova necessários ao julgamento de processo administrativo disciplinar. Inciso 24. Julgar as questões a ele submetidas por matéria de sua competência regulada nesta lei complementar ou em atos normativos a ele pertinentes. Inciso 25. Opinar, previamente ao julgamento pelo governador do Distrito Federal, nos processos administrativos disciplinares em que proposta a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo ou função em comissão de procurador do Distrito Federal. Inciso 26. Deliberar sobre as correições realizadas nos órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal. Inciso 27. Manifestar-se previamente sobre os pedidos de afastamento e licença de procurador do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Compete ao governador do Distrito Federal a decisão final sobre os processos administrativos disciplinares em que a comissão propõe a aplicação das penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo ou função em comissão. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Superior, ressalvadas as competências de outras autoridades ou órgãos, dispor sobre os casos omissos e estabelecer procedimentos em matéria de sua competência, respeitado o disposto nesta lei complementar. Artigo 12. Os assuntos de natureza disciplinar, de competência do Conselho Superior, serão tratados em reuniões específicas, especialmente convocadas para esse fim e registradas em ata própria. Parágrafo único. O Procurador-Corregedor participará das reuniões de que trata o caput, sem direito a voto. Seção 4ª. Do Pró-Jurídico. Artigo 13. Ao Conselho de Administração do Pró-Jurídico compete fazer cumprir as finalidades institucionais do fundo e estabelecer os mecanismos de gestão, aplicação, avaliação e controle dos recursos a ele destinados. Artigo 14. Revogado. Seção 5ª. Do Gabinete do Procurador-Geral. Artigo 15. Revogado. Artigo 16. Revogado. Artigo 17. Revogado. Artigo 18. Revogado. Seção 6ª. Da Coordenação de Matéria Legislativa e Assuntos do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Artigo 19. Revogado.
Seção 7ª. Das Procuradorias. Subseção 1ª. Da Procuradoria de Pessoal. Artigo 20 revogado. Subseção 2ª. Da Procuradoria Fiscal. Artigo 21 revogado. Subseção 3ª. Da Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário. Artigo 22 revogado. Subseção 4ª. Da Procuradoria Administrativa. Artigo 23 revogado. Seção 8ª. Do Centro de Apoio Técnico. Artigo 24 revogado. Seção 9ª. Do Centro de Estudos. Artigo 25 revogado. Seção 10. Do Departamento de Administração Geral. Artigo 26. Revogado. Título 3º. Do Quadro de Pessoal. Artigo 27. O quadro de pessoal comissionado constante do anexo 1º fica transformado na forma descrita no anexo 2º e o quadro de procuradores do Distrito Federal fica alterado na forma do anexo 3º. Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de assistente farão parte do quadro de funções comissionadas do Gabinete do Procurador-Geral do Distrito Federal, e por ele lotados na estrutura interna da Procuradoria, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 28. Os procuradores do Distrito Federal exercem suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas, nas chefias das assessorias jurídico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do Distrito Federal. Parágrafo 1º. As chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas são exercidas privativamente por membros da carreira de procurador do Distrito Federal e da carreira de procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2 de setembro de 2016, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal, sendo dispensada a sessão. Parágrafo 2º. A consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria são prestados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma do ato normativo previsto no artigo 4º, SVI. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades não dotados de assessoria jurídico-legislativa e serviço jurídico próprio devem manter estrutura de atividade jurídica de apoio para o desempenho de atividade de consultoria jurídica e assessoramento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Artigo 29. Os cargos em comissão e os cargos de natureza especial de direção, chefia, gerenciamento e coordenação das atividades típicas de representação judicial ou consultoria jurídica integrantes da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal são exercidos privativamente por membros da carreira de procurador do Distrito Federal e da carreira de procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2016, em atividade. Artigo 30. Revogado. Artigo 31. Os integrantes da carreira de apoio às atividades jurídicas exercerão suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Artigo 32. A lotação, remoção e relotação dos procuradores será feita por ato do Procurador-Geral, de acordo com a necessidade de serviço. Parágrafo único. Os casos de remoção e relotação, desde que haja pedido de revisão, devidamente fundamentado, poderão ser apreciados pelo Conselho Superior. Título 4º. Das Disposições Gerais. Artigo 33. Ficam extintos os cargos vagos e que vagarem doravante, de procurador autárquico e fundacional do Distrito Federal. Artigo 34. A cessão de procuradores para outros órgãos dependerá de prévia anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e somente se dará nos seguintes casos. Inciso 1º. No âmbito do Distrito Federal, para a. Exercício de cargo de natureza especial ou equivalente. b. Exercício de cargo de direção de serviços jurídicos de órgão ou entidade da administração direta ou indireta, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Inciso 2º. No âmbito dos poderes da União, Estados e Municípios, para o exercício de cargo de direção de natureza relevante, de nível igual ou superior a consultor jurídico, desde que com ônus para o órgão requisitante.
Artigo 34-A. A disposição de procuradores para outros órgãos ou entidades depende de prévia anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e somente se dá nos seguintes casos. Inciso 1º, no âmbito do Distrito Federal, para viabilizar a execução de projetos ou ações de natureza jurídica, com fim determinado e prazo certo. Inciso 2º, no âmbito da União, para atuar como membro do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 35. É vedado o fornecimento de cópias ou de qualquer outro meio de publicidade de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal antes da competente aprovação do Procurador-Geral. Artigo 36. Continuam em vigor, no tocante à carreira de Procurador do Distrito Federal, os dispositivos das Leis Federais nº 1341, de 30 de janeiro de 1951, número 3434, de 20 de julho de 1958, número 4345, de 26 de junho de 1964, e do Decreto Distrital número 334, de 28 de julho de 1964. Artigo 37. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias, estabelecerá, por ato próprio, os mecanismos necessários para crédito direto à conta do pró-jurídico de todos os recursos de que trata o artigo 3º da Lei nº 2605, de 18 de outubro de 2000. Artigo 39. Fica mantida a atual composição remuneratória dos integrantes da carreira de Procurador do Distrito Federal ativos, inativos e pensionistas. Título 5º. Das disposições finais. Artigo 40. O detalhamento das competências, as atribuições dos respectivos dirigentes e as normas gerais de funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura da Procuradoria serão definidas em regimento interno, a ser aprovado em ato específico do Governador do Distrito Federal, no prazo de 60 dias. Artigo 41. Ao atual ocupante do cargo de Procurador-Corregedor, criado pelo Decreto nº 21.465, de 21 de agosto de 2000, fica assegurado o respectivo mandato, permitida a recondução na forma estabelecida nesta lei complementar. Artigo 42. Os atuais ocupantes dos cargos de Procurador Autárquico e de Procurador Fundacional do Distrito Federal passam a integrar quadro em extinção, com todos os direitos e vantagens assegurados. Parágrafo único. A critério do Procurador-Geral, os ocupantes dos cargos mencionados neste artigo poderão ter exercício em outros órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal. Artigo 43. A representação judicial e a consultoria jurídica das autarquias e fundações do Distrito Federal serão exercidas pelos integrantes das categorias de Procurador Autárquico e Fundacional, do quadro em extinção, e pelos procuradores do Distrito Federal. Artigo 44. Ficam mantidos os dispositivos do atual regimento interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e legislação complementar, no que não forem colidentes com esta lei complementar, até a edição do novo regimento. Artigo 45. As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta do orçamento do Distrito Federal.